Então, em situações onde a gente está desamparado, sem entender como o mundo funciona, por que eu estou vivendo isso, que sofrimento, eu fico mais inclinado a acreditar em superstições porque elas trazem esse conforto, essa previsibilidade e um caminho para eu consertar as coisas. Agora que teve a virada do ano, o quanto você acha que é importante, né, essa virada do ano significar um momento de renovação? Quanto o lado psicológico pode ajudar a pessoa assim, pô, um novo ano, vou mudar os meus hábitos, vou trazer coisas que eu não fazia, que eu não fiz nesse ano. Quanto isso é positivo, né? Você acreditar que com a virada do ano, coisas novas e boas virão. Eu acho que é um fator que pode ajudar algumas pessoas, mas numa escala pequena. Eu acho que existem tantas outras coisas que importam mais pra gente ter a virada de ano é o momento que o cara fala, não, vou começar a dieta, vou procurar um novo trabalho, coisas do tipo. Pode ser que ajude alguém, né? Pode ser, eu não estou dizendo que não ajude ninguém. Algumas pessoas funcionam melhor com esses combinados consigo mesmas, com essas metas. Mas é tipo assim, o novo ano traz esperança. Isso pra muita gente é importante, né? Tá. Em termos de que agora vai ser diferente, vamos virar a página. Sim. Pode trazer essa expectativa positiva mas eu acho que isso aí não vai afetar tanto na vida da pessoa, não. Eu acho que o que afeta mais... Chega na segunda semana, cara. Não, velho. Aí vai ser uma corrupção, um golpe, vai ser alguma coisa terrível, uma pandemia que vai acontecer. Entende que, infelizmente, Carlos, o mundo é meio caótico, no sentido de ser, em grande medida, imprevisível, do ponto de vista econômico, político, social, bélico, né, em termos de guerras, conflitos entre nações. Então, acaba que isso alimenta ainda mais nossas crenças supersticiosas. Tem estudos em psicologia mostrando isso. Olha que coisa legal. Num estudo, os pesquisadores separaram 2 grupos. Um desses grupos foi solicitado a registrar num papel uma lembrança que tiveram ali durante o experimento de uma experiência que essas pessoas vivenciaram em que elas perderam o controle sobre a situação. Não adiantava muito o que elas fizessem, era algo externo que acabou complicando a vida delas naquele momento. E elas se lembraram e escreveram aquilo ali. Para o outro grupo de pessoas, foi solicitado que elas escrevessem sobre uma situação em que elas tinham controle sobre a situação e que esse controle deu bom. E elas foram lá e escreveram aquela lembrança. Conseguir contornar, conseguir... Exatamente, perfeito. Depois, os 2 grupos assistiram a um vídeo em que um cara tinha uma reunião muito importante para fazer e logo antes da reunião, ele bateu o pezinho 3 vezes, toc, 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 e entrou na sala da reunião, num ritual supersticioso de que aquilo ali traria sorte. E no final da reunião ele teve um resultado positivo. As pessoas concordaram com a proposta dele naquela direção da empresa e ele ficou super satisfeito. Pergunta aos participantes: vocês acreditam que aquele gesto de dar 3 pisadinhas antes da reunião teve algum impacto sobre o resultado da reunião? As pessoas daquele primeiro grupo que se lembraram de uma situação meio caótica, onde elas perderam o controle da situação, estavam mais propensas a dizer que sim, que o ritual supersticioso impactou positivamente sobre o resultado da reunião. O outro grupo de pessoas que se lembrou de uma situação onde tinham todo o controle e conseguiram administrar tudo, tinha uma propensão menor a acreditar naquele ritual supersticioso. Por quê? Porque a superstição, seja num nível cognitivo, seja num nível comportamental, por meio dos rituais, tem a função de trazer previsibilidade, controle para as situações. Então, em situações onde a gente está desamparado, sem entender como o mundo funciona, por que eu estou vivendo isso, que sofrimento, eu fico mais inclinado a acreditar em superstições porque elas trazem esse conforto, essa previsibilidade e um caminho para eu consertar as coisas. Traz um acalanto. Traz um acalento, justamente. Então, olha que interessante essa base psicológica das crenças supersticiosas e dos rituais. Então, as pessoas na virada têm essa esperança. Cara, se eu pular 7 ondas, ou se eu
fizer a virada vestido de branco ou de amarelo para trazer prosperidade financeira... A cueca, a calcinha. Exato, mas assim, em termos práticos, não há evidências de que isso ajude qualquer coisa. O que pode acontecer, só para complementar, onde eu acho que pode ajudar, o que pode acontecer é se a pessoa tem um bom plano de como implementar mudanças em sua vida e ela consegue ser responsável com esses planos, com essas metas que ela estabeleceu para si. Então, essas viradas de ano, essas datas comemorativas, elas podem surtir algum efeito para essas pessoas um pouco mais organizadas, que têm mais conscienciosidade. Mas não é para todo mundo. Tem até para refletir, né? Para parar, para pensar. Refletir. Pô, fazer um balanço ali, como foi, como pode ser o próximo. Exato. Eu tenho uma superstição, né? Com o número 7, de que o número 7 é o meu número da sorte. E todo o orçamento, se você já recebeu um orçamento meu, pode ir lá, tem o número 7. Funcionou algumas vezes, né? Pô, vou colocar um 7 aqui que vai dar certo. Só que buscando no histórico, cara, quantos não funcionaram? Exato. E aí a gente fica meio enviesado, não né? Não tem, assim já que eu coloco em todos, desde que eu tenho empresa e comecei a fazer orçamentos, tem o número 7. Sim. Pô, se for colocar num balanço, sei lá, 10% de orçamentos que eu fiz, 20% foram propostas que realmente foram aprovadas. Então, quer dizer, o número 7 não é tanto. Talvez não seja tão poderoso assim. E isso aí você está dando um exemplo de uma coisa que pode nos prevenir contra crenças supersticiosas, que é o pensamento analítico. Pessoas que têm um pensamento analítico mais presente, ou seja, que se questionam mais, será que é isso mesmo? Deixa eu analisar isso com mais calma, deixa eu botar no papel aqui, na ponta do lápis as coisas. Elas acabam acreditando menos em superstições. Elas acabam verificando que existem explicações alternativas para aquilo que eu estava acreditando que acontece. Para o meu 7, que é o número da sorte, para a minha camisa, que eu preciso usar no dia que o meu time joga, e assim por diante. Não lavar a camisa. Não lavar a camisa. Ao passo que pessoas mais intuitivas, que em vez de parar para analisar com calma, para pensar e repensar a respeito daquilo, seguem mais seu coração, seguem mais suas intuições, ou certos argumentos que têm um apelo, a gente fala que tem um poder explicativo mais simples, do tipo, se todo mundo faz, deve ser verdadeiro. Saca? Isso parece intuitivo, né? Porque não é possível que a maioria das pessoas está enganada. Mas isso é uma falácia, que é a falácia de apelo não é a população, a maioria, alguma coisa assim. Então não é porque a maior parte das pessoas acredita em uma coisa que aquilo seja verdadeiro. A maior parte das pessoas um dia acreditou que a Terra era plana. E nem por isso a Terra é plana. Então esse tipo Temos aí que afirmam ainda até hoje. Tem uns que afirmam até hoje. E tem uns motivos bons para... interessantes, melhor dizendo, né? Porque eles acreditam nisso. Então, existem alguns argumentos que parecem dar um apoio racional para aquelas nossas crenças, do tipo, não, isso é milenar. Não é possível que algo que começou lá no Egito, e que tá até hoje, antigamente, seja uma farsa, uma falácia, tipo astrologia, que a gente brincou mais cedo, que sua esposa gosta. É um conhecimento milenar. Sim. Ou acupuntura, que veio da China, sei lá. Embora tenha coisas milenares boas, tá? Por exemplo, a meditação, mindfulness, que começou lá no Oriente de antigamente, e tem várias pesquisas mostrando como algumas práticas meditativas melhoram o nosso bem-estar, trazem algum controle sobre o estresse. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre crenças, superstições e por que fazemos certas coisas sem nem saber. Trouxe aqui Daniel Gontijo, ele que é doutor em neurociência, psicólogo e um super especialista sobre o assunto. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!